homicídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 8. Encontrando o nosso próximo. Como Deus é maravilhoso e nos concede mais uma rica oportunidade de estar falando com os nossos professores da EBD. Hoje, na nossa lição 8, falando sobre a parábola do bom samaritano. Se você observar aí no tópico interagindo com o professor, você vai se deparar com a seguinte instrução, orientação, sugestão inicial, que a lição de hoje trata-se de um desafio ao individualismo prevalente no mundo. E ao contar a parábola do bom samaritano, Jesus ensina que ajudar o próximo está acima de diferenças étnicas e religiosas. E é oportuno também nós lermos aqui a verdade prática que diz: amar ao próximo inclui até mesmo aqueles que nos aborrecem, pois encontramos em Deus o maior exemplo de que tal amor é possível. Então, nessa parábola, nós observamos um mancebo, um jovem bem-sucedido, doutor da lei, que procura Jesus para pô-lo à prova ou, quem sabe, tentá-lo. O termo utilizado dá a ideia de colocar à prova o caráter de Cristo. Aquele jovem, usando de ardil, busca colocar o mestre dos mestres, numa situação difícil. E quem sabe, imaginando receber algum elogio, passa a interrogá-lo dizendo: que farei para herdar a vida eterna? Jesus não questiona aquele jovem sobre o conteúdo do primeiro mandamento, mas o questiona sobre sua exegese particular a respeito do mesmo. Jesus pergunta: como lês? Qual tua interpretação? De que forma você olha para este mandamento? O jovem, não entendendo, apenas limita-se a responder, recitando o mandamento tal qual estava escrito. Jesus então chama a prática daquilo que ele bem conhecia e até bem sabia recitar. Não bastaria para Jesus que aquele jovem soubesse o conteúdo do mandamento. Importava mais para Jesus que ele soubesse interpretar corretamente e colocar o mandamento em ação na sua própria vida. O Senhor Jesus então vaticina: faze isto e viverás. Coloque em prática, ame a Deus sobre todas as coisas. Ame ao teu próximo como ama a ti mesmo. Então, assim fazendo, estarás apto para a vida eterna. A passagem de Lucas 10, 28 indica que o cumprimento da vontade de Deus produz vida. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Veja só, faze isto e viverás. Encontra-se no imperativo presente. Continue fazendo isso para sempre. E o futuro do indicativo ativo como resultado natural. Parece-nos que, nos tempos de Jesus, a hipocrisia humana, que faz com que homens conhecedores não sejam praticantes do próprio conhecimento, já estava bem presente na sociedade judaica. Diversos foram os embates de Cristo com fariseus e saduceus exatamente por tal comportamento. Não satisfeito, o jovem doutor interroga Jesus sobre quem seria o seu próximo. Quem sabe imaginasse que dos lábios de Jesus sairiam palavras que remeteriam a um próximo muito amado,
a pessoas queridas, a pessoas amadas e até mesmo amáveis. Quem sabe imaginasse também o moço que Jesus diria que o próximo é aquele que nos faz bem. Então que a parábola vem a lume, é aí que ela vem a lume. Jesus responde ao jovem que as tradições e a religiosidade não podem nos dizer quem é o nosso próximo. O jovem que sai de Jerusalém para Jericó está caído e ferido, e o levita não viu nele seu próximo. O sacerdote também não viu, mas o samaritano, surpreendentemente, assim o vê. Surpreendentemente porque jamais um judeu praticante da lei, como aquele mancebo, enxergaria nos impuros, nos misturados, nos híbridos samaritanos, alguém próximo seu. Jesus, no entanto, assim o vê, e aquele jovem doutor faz ver também. Tudo é marcante nessa parábola, mas dois momentos devem ser indispensáveis em qualquer reflexão sobre essa parábola. O primeiro momento está em Lucas 10:33, quando diz: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Já o segundo momento está registrado em Lucas 10:34, que diz o seguinte: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No versículo 33, quando diz: chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, toca no primeiro aspecto da prática do amor contida no primeiro mandamento. O primeiro mandamento, para lembrar, ordena: amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. A compaixão recebe destaque por diversos detalhes, entre eles, pelo fato de o ferido estar fraco demais para andar. Assim o samaritano colocou sobre o seu próprio animal, que deve ter significado que ele mesmo passou a ir a pé, e assim levou-o até uma hospedaria, onde ali tratou dele. A palavra compaixão tem o significado de não ser indiferente ao sofrimento do outro. O amor que trata o primeiro mandamento não é um amor retórico, não se trata de um amor platônico, que tal qual a filosofia de Platão habita apenas no mundo das ideias. Deus nos mostra e exemplifica o amor verdadeiro no texto de João 3,16, quando diz, esse texto áureo da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo, em Romanos 13:10, diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Cristo ensina que não basta dizer que amamos da boca para fora, há que se avançar para o segundo estágio, que é compadecimento. Segundo o dicionário da Bíblia de Almeida, compaixão é pena, piedade, dó. Não há vida pia sem piedade
e não há amor sem compaixão. Ainda no texto de João 3,16, note-se de que Deus amou, mas também observe que Deus deu seu Filho. Não bastou simplesmente a Deus amar, não bastou simplesmente a Deus mover-se de íntima compaixão pelo mundo perdido. Deus se compadece, mas avança para a prática, para a praxis, para a efetivação do amor na ajuda às necessidades humanas que estão expressas no mundo. O samaritano da parábola não somente aproxima-se do jovem moribundo, não somente se compadece do mesmo, mas toma a decisão de curá-lo, de dar-lhe atendimento de emergência e conduzi-lo imediatamente a uma estalagem. O amor do samaritano ao próximo é expresso em atitudes, em ações, e não teme suportar mesmo gastos quando promete ao estalajadeiro pagar todas as despesas que este porventura tiver com o jovem ferido. Na parábola, o próximo do jovem moribundo era alguém que o doutor da lei teria como completamente indigno de sua atenção e de seus cuidados. Não seria demais afirmar-se que judeus e samaritanos nutriam um recíproco sentimento de desprezo, quase de ódio. Não havia para aquele mancebo bem-sucedido exemplo mais doloroso para Cristo utilizar. É importante salientar que fazer obras de caridade não leva ninguém à salvação. Contudo, os verdadeiros filhos de Deus são feitos, são talhados, preparados para as boas obras. As boas obras não são condicionantes para a salvação. Antes, são frutos da salvação. Expressam nossa gratidão pela graça que recebemos. Assim, quanto mais recebemos a obra da graça, mais o Espírito nos permite frutificar em boas obras que redundarão em glória, honra e louvor a Deus. Aleluia! Nessa parábola, Jesus não quer afirmar que o samaritano pudesse alcançar a salvação por causa de sua orientação amorosa e da sua beneficência. Jesus apenas está respondendo à pergunta formulada pelo professor da lei. Cristo mostra àquele mestre da lei que uma pessoa sincera soluciona essa questão que aos olhos do doutor da lei parecia tão complexa. A medida do amor para com o próximo não é estabelecida na base das fronteiras da confissão religiosa ou do grupo social, mas unicamente com base na necessidade do outro. O próximo encontra-se em uma situação de emergência e precisa que algo seja realizado por ele naquele exato momento. O autor Kinner declara que em Lucas 10:37 fica evidente que o questionador de Jesus odiava os samaritanos e ainda é forçado a seguir o exemplo moral de um samaritano na história de Jesus, forçando assim em responder sua própria pergunta: e quem é o meu próximo? A amabilidade deve ser vista não apenas em conversas e palavras, mas principalmente em suas atitudes e realizações. Assim, esse comportamento se assemelha com aqueles que trabalham com empenho na tentativa de ganhar dinheiro, e a ação do crente fiel não pode imaginar que estará desperdiçando seu tempo
ao trabalhar com esforço para fazer o bem àqueles que necessitam tanto de ajuda. Nesta parábola do bom samaritano, nós aprendemos que o amor não aceita limites na definição de quem é o próximo. Enquanto todas as sociedades e seus segmentos sociais acabam levantando barreiras para separá-las das demais pessoas, os discípulos de Cristo devem olhar para os seres humanos com igualdade. Afinal, Deus quer que todos sejam salvos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ilustre professor, para subsídios especiais para você enriquecer a sua lição, não se esqueça de adquirir o livro As Parábolas de Jesus, que tratam das verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Aproveite nesse seu encontro, em que você vai ministrar esta lição, lembrar que a parábola do samaritano é uma mensagem muito clara, cristalina, a respeito da nossa responsabilidade em relação ao próximo. Que Deus se digne em te abençoar poderosa e abundantemente na sua próxima aula. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.